Fala galera, beleza? Cachau aqui, outra vez. Seguinte, vou tentar falar um pouco mais corretamente e um pouco mais espaçadamente para facilitar nas legendas que eu estou fazendo com a ajuda do YouTube para as línguas em inglês e em espanhol, tá? Então, só atualizando para vocês. Hola a todos los treinadores que están jugando el PTX, la versión española del juego que yo juego en la americana. E, bem, seguinte. Hoje eu vou mostrar para vocês o Overlord Marshadow, tá? Eu vou mostrar as skills, né? Explicar mais ou menos como funciona e tudo mais. E vou fazer um teste com ele, tá legal? Deixa eu ver isso aqui. Tá sacrifício aqui. Tá, beleza. Esse aqui. Não, não tem. Então é o seguinte. Eu vou testar ele. Vou mostrar como ele funciona mais ou menos, tá? Ler as skills e é isso. Bem, eu coloquei aqui lado a lado a descrição pelo americano, porque eu tinha medo que ocorresse o que de fato ocorreu. Algumas descrições estarem erradas, estarem confusas, né? Rouba 7 almas. Rouba almas 7 estrelas. Absorve todos os debuffs do alvo. Não, é todos os buffs, né? Ignora e dispersa a proteção da alma, né? Que é o Guardian Soul. E um escudo e causa dano tipo ataque fantasma, né? É 5, 160 de skill power, um dano alto, relevante, né? Palma da Força. Vamos conferir se aqui não tá igual. Dá um dano de ataque lutador após o lançamento. Se ele não receber nenhum dano em uma rodada, aumenta o ataque em 35% e o crítico em 30% por 2 rodadas. O efeito não pode ser dispersado. Tá correto igual ao americano. Contador, né? Vamos ver. Causa dano do tipo ataque, tipo físico, tipo lutador, né? Depois de soltar a habilidade, se ele não receber... Peraí, não. Se Marshadow receber, aqui ao contrário, desculpa, um ataque na próxima rodada, mais 30%, reduz o dano em 30%, mais 20% de esquiva. Cura 50% do dano recebido por 2 rodadas. O efeito não pode ser dispersado, tá correto. Ladrão Espectro. Absorve todos os buffs do inimigo que ele causar o dano, né? E tem o cooldown de uma rodada. Até agora tá tudo certo. Vamos ver agora na skill Z como é que vai funcionar. Minto, vamos olhar primeiro a habilidade passiva. Durante a batalha, se o Marshadow estiver no campo, qualquer Pokémon que lançar habilidades do tipo lutador vai imediatamente aumentar todos os ataques físico e especial em 10% por 3 rodadas de todos os aliados do tipo lutador. Tá? Durante a batalha, se o Marshadow estiver no campo, qualquer Pokémon que lançar habilidades do tipo fantasma vai imediatamente aumentar para todos os aliados do tipo fantasma, ataque especial em 10% por 3 rodadas. E para ele mesmo aumenta em 5% do ataque para ele, como eu disse. Agora vamos às skills Zs, né? Absorve todos os debuffs, tem que enterrar debuff, né? Proteção de alma e escudo causa dano. Aquele absorve, né? Bem, lá estava dizendo na primeira versão, né, sem ser a de skill Z, que ele absorve e ignora o escudo. Aqui está dizendo que ele vai absorver o escudo. Na skill Z do americano, né, e do BR. Então quer dizer, pelo que eu estou entendendo, que ele vai absorver tudo, inclusive o escudo e a vida extra. Não sei se é de fato isso que acontece, a gente vai testar. Aí aqui, a palma da força Z causa dano de ataque tipo lutador, aumenta o ataque em 35%, crítico em 30%, né? Mesma coisa, o efeito não pode ser dispersado. No Z Counter, não, as habilidades aqui, ó, vocês viram que perdeu, nesse negócio de não receber ataque ou se receber, isso não existe mais, né? Aí o contra-atacar causa ataque do tipo lutador, 30% de redução de dano, 20% de cura, 20% de esquiva e 50% de cura sobre
o dano recebido por 2 rodadas depois de soltar a skill, não pode ser dispersado. E, né, a skill Z de roubar o buff absorve todos os buffs do inimigo e copia todos os buffs para um outro parceiro Pokémon, exceto para ele. Isso pode ser muito interessante e vamos testar isso aqui na prática, tá? O time que eu vou usar é esse aqui, com 7M. Vou usar o Regigigas de suporte. Vou ver aqui algum amigo ou inimigo aqui do Guido que seja num poder parecido. Guido, tem alguém aqui, algum nome que você se recorda de poder parecido que dá pra enfrentar ou mais alto que dá possivelmente pra ganhar? Cara, todos os amigos aí dá pra ganhar. Acho que só o Aragon aí e talvez a Lince que vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas estando, assim, se tiver com os acessórios todos certinhos aí, eu acho que o poder vai ficar 11 milhões e 200 aí com Tá, o Infernape, beleza. o Marcheto e os outros aí, dá pra enfrentar de boa. Tá, vamos contra a Se Califa você que eu... colocar o Marcheto e 2 sacrifícios, dá pra levar qualquer um aí. Tá, vamos ver aqui então. Contra um time Fly. Vamos ver se vai. Contra a Califa. Primeira coisa que eu vou fazer é roubar o buff do Ho-Ho. Mas eu vou tentar roubar com a skill Z para ver se de fato ele copia para algum parceiro. Sim, na verdade aqui ó, ele copiou para todo mundo. Não foi para um só. Ele copiou para todo mundo. Então beleza, já vimos que isso aqui está um pouco falho possivelmente. Não copia só para ele. Agora, esse aqui é se ele receber ataque, então vou tentar bater. Bem, recebeu, ficou confuso, não tem problema. Apanhou um pouquinho. Continua confuso, né? Beleza. Vou bater mais um pouco. E ele está continuando confuso, tá. Vamos usar esta skill aqui no Ho-Ho, ver se mata. Beleza, matei o Ho-Ho, vai ficar um pouquinho mais fácil agora. Tá, agora bufou de novo. Vamos eliminar o escudo. Né? Vamos roubar o buff aqui. Vamos tentar matar. Ih, não deu tempo de limpar a skill aqui, não tem problema. Tá, vamos tentar matar aqui agora. Beleza, matamos, tá. Agora, a gente já percebeu que isso de roubar o buff para ele e copiar para algum outro parceiro não funcionou. Ele roubou para todo mundo. Então, possivelmente, já começamos melhor do que o esperado. Vamos ver as outras skills agora. As skills Zs, né? Bem, o especial, né, está dizendo que vai roubar até o escudo. Então eu vou tentar não atacar o Rayquaza. Então eu preciso soltar o especial. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer. Tá, vamos lá. E eu não posso morrer também. Eita pega, tô tomando um daninho considerável aqui. Eita bexiga. Tá, o especial, né? O especial Z diz que vai... Ah, mas eu já tô de escudo. Ô, vacilo, eu não podia ter feito isso. Então não vou fazer isso aqui. Eu vou esperar perder o escudo agora. Tá, perdi o escudo, beleza. Agora eu vou usar a skill Z lá no Rayquaza. Ver se de fato ele vai puxar o escudo pra ele. Vamos ver se isso de fato acontece. Sim, ele puxou o escudo pra ele. Você sabia disso, Guido? Cara, não sabia, velho. Nem tinha reparado isso aí. É, então. Ele de fato puxou o escudo pra ele. Eu sei que você não tá vendo a imagem aí, mas ele tirou o escudo do Rayquaza e puxou o escudo pra ele, o espírito guardião. Show de bola. Muito bacana. Tá, beleza. Vamos continuar com os testes. Então o especial funciona exatamente como ele falou. Ele roubou o espírito guardião. Aqui tá com outro nome, né? Tá como guardião de almas, mas não tem problema. Mas ele roubou de fato o escudo, né? Vamos testar aqui novamente agora as outras skills, ver se vai funcionar bem. Vamos lá. Tá, vamos lá. O que ele tem mais de skills Z?
ele tem aqui, né? Essa aqui, contra-atacar, e tem o Força da Palma. Então ele já vai ganhar as coisas mesmo sem... Essa daqui vai aumentar a redução de dano, 20% da evasão e cura. E não pode ser dispersado. Então eu já vou atacar automaticamente no Ho-Ho. Aumentei todas essas pancadas dessas coisas, né? Agora ele vai bater. E agora eu vou tentar roubar o buff novamente do Ho-Ho. Cara, o Marshadow pega muito buff, cara. Ele fica muito imortal. Olha isso. Tomei uma pancada aqui de fato. Foi bem... Bem, como ele prometeu, ele já absorveu... Absorveu não. Ele pegou a esquiva, recebeu todos os buffs que ele deveria de fato receber, né? E bateu bastante. Vamos ver agora. Só uma coisinha aqui. Você vai matar. Beleza, tá. Vamos voltar a testar. E falar um pouco sobre as situações de equipamento, item carregado, né? Enfim, esse time, na verdade, esse Pokémon, ele é tipo fantasma também. E como ele tem um ataque tipo fantasma de fato bem forte, que é o especial, pode ser interessante você usar ele com origem giratina, né? Eu não sei aqui se o Guido tem. Não, ele não tem, ele não chegou a fazer. Mas enfim, pode ser uma opção bem viável, né? E para quem não sabe, né, só uma explicação breve, o Marshadow, ele vem, né, das antigas, junto com o Ho-Ho, ele é como se fosse o guardião, né, das penas que o Ho-Ho dá para treinadores que ele julga de coração puro, de coração, né, de bom coração. Só fazendo uma recapitulação aí da série. Mas enfim, bem, como eu acho que ele deve ser feito, né? As HS. Sim, rapidez do vento, cura 4, corpo crostal. Ó, eu falei que era crostal no último vídeo e o Crad me corrigiu. Aprimorar força, pele de ferro, absorver 4. Esse X-Defend, eu acho que seria mais interessante que fosse ou uma síntese, né? Ou ainda uma redução contra voador, talvez. Ou ainda uma Brave, para começar com 50% de fúria, né? Já que o especial dele absorve o escudo. Isso pode ser interessante, contra um Celebi principalmente. Além de atravessar o escudo com dano de fantasma, que vai dar um dano excepcional no Celebi, ainda toma o escudo. Isso pode ser muito interessante. Espírito Guardião, não é? Temos também Elemental Skin, Focus Energy 4, Fúria 4 para aumentar o crítico e a Força Vital. Eu acho que essa combinação aqui, talvez não perfeita, mas excepcionalmente boa. Assim como eu disse que algumas que eu trocaria por essa nível 3 aqui. Ou colocaria uma X-Defend 4 também, porque contra Ho-Ho, que tem ataque voador, né? Redução do ataque especial dos oponentes, seria muito interessante. O equipamento que eu recomendaria para ele. Ele como um DPS, um Pokémon para bater muito, né? É que o Guido não tem. Mas eu colocaria um set do Trovão. Olha, só falta a bota, olha que tristeza. Um set do Trovão. Ou talvez, dependendo do time, né? Por exemplo, com Giratina Origem, talvez um set Ho-Ho. Porém, né? Nem todo mundo tem essa sorte, digamos assim. Eu faria, então, ou com um da finalidade, para toda hora encher, né, a barra de crítico não, de minto, ou de encher a barra de fúria, para dar especial toda hora, né, ou para começar batendo que nem um maluco, colocar o Marte, né, acho que é o Marte, né, deixa eu ver, isso, que aumenta os danos no começo da partida, as 3 primeiras rodadas, né. Aí se não tiver nenhuma condição, pode pôr um chefe, seria para mim a última opção viável, de aumentar os ataques e aumentar a taxa crítica, né? E colocando um do chefe, eu tiraria a HS de crítico. Eu acho que não seria necessária. Bem, item carregado. Eu acho que o melhor possível para ele hoje, já que ele usa ataque lutador, né, e fantasma,
pode ser tanto a faixa preta quanto isso aqui, a placa muscular de estrela, né? Que absorve também vida para ele. É um perigo você lutar contra um Buzzhold, né? Mas nem todo mundo tem e nem todo time você vai pegar exatamente um counter nesse sentido, tá? No caso, deixa eu ver o que eu ia mais falar. Sobre as propriedades. A primeira, eu acho que é bem maleável, dependendo do que você mais enfrenta. Se você enfrentar muitas fadas, eu colocaria armadura pesada, para não correr o perigo de morrer, né? Se você achar que ataque linear é mais efetivo, que aumenta mais o ataque, tudo bem. Ou acelerar a velocidade. Para mim, uma das duas. E se apanhar muito, colocar armadura pesada. Já a segunda, eu acho assim, existem duas aqui muito interessantes. Tanto a determinação, para toda vez que se derrotar o inimigo aumentar o ataque, né? Ou ainda a adaptabilidade, que aumenta em 20% também. Que aumenta isso já desde o começo da partida. Pode ser uma coisa também muito interessante, né? Bem, comentando mais um pouquinho. Eu acho que ele, se a gente for falar lá do Milênio, que olha, acho que é o primeiro vídeo que eu vou falar de Milênio. Cadê aqui Milênio? Se for colocar ele assim como está, talvez uma das mais interessantes. Quando a vida estiver menor que 45%, o dano crítico será aumentado em 80%. Muito interessante para ele, né? O que mais temos aqui? Veneno, veneno, veneno normal, tipo metálico. Aqui, ó. Durante a batalha, nas primeiras rodadas, ataque físico mais 15%. Isso seria muito interessante, ele não colocou aqui. Ao lançar habilidades de tipo lutador, terá 30% de chance de aumentar todos os atributos por 5% por uma rodada. Também é muito interessante, já que ele tem ataque lutador, né? Essa aqui do ataque crítico aqui eu acho que está errada, mas não tem problema. Ataque tipo fantasma em 12% de aumento. E ao acerto crítico recupera 12%. Acho que talvez ele pudesse tirar essa da vida aqui e aumentar a taxa crítica para colocar essa daqui, ó. Que inclusive aumentou um pouquinho do poder aqui, uns 150k mais ou menos, né? Que é essa estrela de desejo físico. Acho que seria mais interessante. Aí todas as pedrinhas de atributo você aumenta para o máximo, né? Não esquecendo aqui de aumentar. Que mais que eu tenho que falar sobre ele? Tá, times possíveis, né? Sim, com origem giratina, que eu já falei. Com o time de sacrifício, né? Com Cobalion, Virizion, né? Talvez até uma Meloeta que faz todo mundo dormir enquanto ele vai bater, né? E aí coloca mais um Cobalion, alguma coisa assim relativa, né? Ou ainda colocar mais um DPS para bater, que poderia ser o Keldeo, né? E por exemplo aqui com um Cobalion. Ambos com habilidade de sacrifício, para caso eles morram, ou algum deles morram, que o Overlord Marshadow consiga tancar o suficiente e bater o suficiente para não perder a batalha, né? Guido, você tem alguma coisa para dizer a respeito? Alguma vantagem que você viu? Alguma desvantagem? Alguma coisa? Você tá aí ainda, Guido? Então, uma desvantagem que eu vi é a questão de roubar buff ali dele ali quando você usa a parte Overlord ali, que você rouba o buff para os outros dois integrantes da equipe. Ela só funciona uma vez, cara. Não, mas isso são com todos os Overlords, tá? Todos os Overlords são assim, Lord e Totem. Você pode usar a skill Z apenas uma única vez por batalha. Inclusive é assim na série Pokémon. Se você assistir, Pikachu que seja, Lycanroc que seja, Litten, Howlet que seja, os Pokémons do Ash ou não, né? Dos outros treinadores, só podem usar a skill Z apenas uma vez por batalha, porque exige muito poder, muita aura de ultra que eles chamam, né? Muita ultra aura. Então, isso só funciona uma vez mesmo. Isso eu tenho certeza que não vai mudar. Porque eles seguem muita coisa do desenho ainda. Então, isso infelizmente vai continuar dessa forma. Eu acho justo. Porque você não imagina ficar usando essas skills aí o tempo inteiro, cara. Ia ficar, de certa forma, muito apelão. Eles teriam que encarecer muito a compra de fazer um Overlord, entendeu? Então, assim, se esse for a tua visão, eu acho que não seria muito, vamos falar assim, justo. Inclusive, a Magerna Overlord, ela tem isso para arrumar. O que ela tem?
A skill dela de limpeza de cooldown de skills, na skill Z, ela limpa tudo, inclusive a de Overlord. Então, por exemplo, se você usou essa skill de roubar pra todo mundo e tem a Magearna Overlord junto, a partir do momento que você usar a skill Z dela, você vai poder usar a do Marshadow de novo, entendeu? Qualquer uma das 4 que você quiser. Conta as 3 normal e a ult, entendeu? Mas aí eu acho que você gastando a Magearna, você já não consegue usar mais a dela, entendeu? Aí você fica quase na mesma coisa. Você vai ter mais uma skill Z pra usar, entendeu? Mas, assim, eu acho que vai funcionar dessa forma durante um bom tempo ainda. Você tem mais alguma conotação relativa ao Marshadow? Não, não, era só essa aí mesmo. É que assim, né? Essa, eu acho a mais interessante essa aí, só que você tem que usar ela na hora certa, entendeu? Roubar Sim, os sim. buffs na hora certa. Se você usar muito no começo essa aí, você vai só desperdiçar ela porque os inimigos vão estar sem buff, Sim, né? sim. Bem, só vou fazer uma última conotação rápida aqui. Deixa eu achar o Marshadow. Aqui. Uma comparação de atributos. PS 127 na normal, na Totem 166. Ataque especial 114 vai para 150. Ataque físico de 146 para 192. Speed e defesa física vão de 127 para 166. E a defesa especial de 114 para 150 também, assim como o ataque especial. Bem, aqui temos as harmonias que eu deixei de falar. Perdão. Aqui não está aparecendo ainda. Deixa eu ver se já tem mesmo, se está com problema. Não tem ainda. Deixa eu ver se é só ali. Ah, não, ele não tem. Infelizmente ele não tem, então aparece. As harmonias dele. Para nível, isso. Para nível, aumento de velocidade com Keldel. Para harmonia não, é amizade que chama, né? Não sei. Deixa eu ver, nunca sei. Intimidade, minto, perdão. Para intimidade com Blaziken, aumento de PS. Para fusão com Jirachi, aumento de ataque físico. E aumento de ataque físico também para nível também com Altaria. Bem, galerinha, é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, de curtir a página no Facebook, de curtir as postagens no Instagram, seguir o Instagram também, vai estar aí na descrição do vídeo. Não se esqueçam de adentrar aqui no Discord, temos pessoas ativas aqui o dia inteiro, o pessoal que fica na cal, o pessoal divertido. Eles têm nossos jogos aqui do Pokécord, temos alguns robôs, alguns minigames, inclusive um que eu fiz. Enfim, pessoal, não se esqueçam de deixar o like também, de comentar. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrija no comentário. Se você tiver alguma ideia para o próximo vídeo, pode chamar eu no WhatsApp, no Face, onde vocês quiserem, eu vou estar aqui. Beleza? E agradeço aí profundamente ao Guido, que a gente mal se falava no WhatsApp, sempre, quase nunca nos falamos, por ter cedido a conta, né? Tipo, eu só perguntei, tipo, tem como você me emprestar? Ele falou, tem. Tipo, ele nem pensou muito, né? Acho que aí ele já viu o meu trabalho que vem sendo ampliado e sendo mostrado há algum tempo já, né, Guido? Então, assim, agradeço todos que vão possivelmente assistir o vídeo. E é nóis. E valeu, Guido. Tamo junto. Valeu, valeu. Falou!